Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. O meu nome é Thiago e hoje nós vamos conversar sobre uma dúvida muito comum que todo mundo que inicia no ramo de bordados e até mesmo quem já é mais experiente costuma ter. Qual é o programa de bordados para fazer matrizes mais fácil de usar? Então, antes de começar, não esquece de deixar aquele seu like aqui embaixo, porque ele sempre ajuda aqui a saber qual conteúdo está sendo legal para vocês. Então vamos para o nosso vídeo. Vamos primeiro dar um panorama geral para quem é iniciante não ficar perdido. No bordado computadorizado, podemos dividir em três partes: você, a bordadeira eletrônica e o computador. No computador, nós fazemos, usando programas específicos, arquivos digitais que chamamos de matrizes de bordados, que serão colocadas no pendrive e então colocadas na bordadeira eletrônica. Esses arquivos têm as instruções de como a máquina deve costurar a linha no tecido para fazer aquela arte que foi programada. Mas você não precisa obrigatoriamente fazer essas matrizes, pois você pode comprar matrizes prontas ou contratar serviços de programadores que fazem ela para você. Eu mesmo faço ambos os serviços. E o meu site, inclusive, está com uma promoção em vários pacotes. O link dele está bem aqui embaixo. Se você já borda e quer começar a fazer as suas matrizes para economizar esse dinheiro que você gasta com programadores, ter mais liberdade nas artes ou até mesmo vender matriz, então você precisa aprender a usar esses programas. Antes de começar a usar qualquer um desses programas, saber o conhecimento básico de informática e de bordado é extremamente necessário, para não falar obrigatório, porque esses programas não fazem as matrizes sozinhos. Você que escolhe cada configuração que a sua matriz de bordado vai ter. Os conhecimentos de informática necessários são saber navegar entre as pastas, copiar arquivos, abrir e usar programas, identificar tipos de arquivos diferentes, essas coisas do dia a dia. Já o conhecimento de estruturar uma matriz de bordado é entender como ela é montada, tipos de pontos, como funciona a densidade, a compensação ou repuxo, saltos de linhas ou remate, medidas que a matriz vai ter e qual bastidor vai ser utilizado, quando usar um ponto de suporte, formato da matriz que a bordadeira lê, ordem de sequência das trocas de linhas otimizada pelas cores, fazer técnicas mais elaboradas como richelieu, crivo, aplique, riplet, sem esquecer, claro, que o tipo de material que vai ser bordado influencia em todas as configurações. Por exemplo, uma matriz de tecido é diferente de uma matriz de sintético, por mais que os seus desenhos sejam iguais. Isso você precisa saber, pois não é só abrir o programa, enviar a imagem e pronto. Você já tem a matriz ali toda pronta para bordar na máquina. Não é desse jeito que funciona. E existe até um recurso de conversão automática que transforma imagem para bordado. Mas calma, que isso aí a gente vai falar bem mais para frente. Antes mesmo de você abrir qualquer programa, você tem que pensar mentalmente como que você vai estruturar a matriz, cada parte dela. E aqui, por incrível que pareça, você pode começar desenhando. Desenhando? É isso mesmo, desenhando. Quando você vai fazer um desenho, primeiro você escolhe qual arte é, pega um lápis de cada cor e vai passando aonde você quer que ele fique colorido. Fazer uma matriz, programar uma matriz é exatamente a mesma coisa. E pode até comparar que é assim que a máquina de bordado faz, só que ao invés de ela usar um lápis, ela usa linha. E é um exercício que te ajuda a entender como estruturar uma matriz. Isso é muito útil. E olha só essa comparação que eu coloquei aqui no vídeo, que é um desenho sendo feito no papel com um simulador de bordados. É praticamente a mesma estruturação, a mesma forma que ele é feito. E o que eu estou explicando aqui vai se aplicar a qualquer programa de bordados, porque eles trabalham praticamente da mesma forma, só que cada um tem o seu jeito de utilizar. Mas no fim, todos eles fazem a mesma coisa, que são matrizes. E toda matriz tem troca de linhas, cores, densidade e tudo mais que eu citei anteriormente. Então, eu vou separar esse vídeo em tópicos explicando sobre cada um dos programas e as diferenças entre eles. Então, se ainda não deixou o seu like, deixe ele aqui, e se você não gostar do vídeo, é só tirar o like depois. Existem bastante programas de bordados, e os mais usados são Embird, Wilcon e o PE Designer. Eles são desenvolvidos por empresas diferentes, então, visualmente, a interface dele, a tela, é totalmente diferente. Mas entenda que eles fazem a mesma coisa, mesmo mudando o nome das ferramentas e até a forma de configuração, vou deixar isso bem explicado para vocês. Eles fazem praticamente a mesma coisa. Se você faz uma matriz no Embird, no PE Design ou no Wilcon, vai ser praticamente o mesmo arquivo, só que feito de forma diferente.
Compatibilidade do programa com as bordadeiras. Aqui eu já vou deixar bem claro que o Inbird e o Wilcon são compatíveis com todas as bordadeiras do mercado. Já o Pad Design, como ele é feito pela própria Brother, logo ele é feito para funcionar melhor com as máquinas dessa marca. Mas tanto o Wilcon e o Inbird também funcionam muito bem com a Brother. Mas para qualquer outra marca de bordadeira, Janome, Singer, Melco, entre qualquer outra, eu recomendo que você utilize ou o Wilcon ou o Inbird. Desempenho do computador para usar os programas. Essa daqui é a principal parte que deve ser considerada na escolha do programa, porque ele vai ser instalado diretamente no seu computador. E se o seu computador não suportar o programa, você não vai conseguir utilizar ele. Entenda que quando eu digo suportar o programa, é o fato de você poder usar ele sem ficar travando, porque se isso acontecer, você não vai conseguir fazer nada. Os programas mais usados são o Wilcon, Inbird e Pad Design, como eu disse anteriormente. Mas aqui eu vou explicar que cada um tem uma versão, o que significa que ao longo do tempo saem novas versões que corrigem bugs anteriores. Também acrescentam novas funções aos programas. Por exemplo, quando eu comecei a utilizar o programa Inbird, ele estava na versão 2015, mas hoje eu uso a 2017, que me atende super bem. Mas já está disponível a versão 2023. O Pad Design, quando eu comecei a utilizar, ele estava na versão Next 9, mas hoje eu uso a versão 10, que também me atende super bem, mas já existe a versão 11. O Wilcon, eu uso a versão E2 e a versão 4, sendo essa versão 4 a mais atual do programa. Esse é o único que eu uso as duas versões. Isso porque a versão 2, por mais que ela seja mais antiga, ela me atende muito bem. E ela é bem mais leve para o computador do que a versão 4. Mas se o seu computador aguentar rodar a versão 4 sem travar, pode usar ela sem problemas. Já o Inbird ou Pad Design são bem mais leves e funcionam em computadores menos potentes, sem problema nenhum. Eu vou passar aqui algumas informações técnicas para você entender. E se você não conhecer isso, é só falar com algum técnico de confiança para saber se o seu computador atende essas especificações. Mas olha só, eu estou falando aqui de computador Windows, não vou considerar Mac e nem Linux. Para usar o Wilcon, o recomendado é que o seu computador tenha pelo menos 10 ou 12 GB de memória RAM. Para usar o Inbird ou o Pad Design, ele pode ter a partir de 4 GB de memória RAM. O armazenamento, que é onde você salva os dados, para o Wilcon, recomendo pelo menos 12 GB. E para o Pad Design ou Inbird, 2 GB já é mais do que o suficiente. E eu recomendo muito que você solicite a troca do disco rígido do seu computador, se for do tipo HDD para SSD, porque isso praticamente vai deixar ele novo e muito mais rápido. Já o processador recomendado é um Intel a partir da 3ª geração, ou um equivalente da AMD. Não precisa de placa de vídeo dedicada no computador. Ele não usa tanto recurso gráfico, mas ele usa bastante desempenho, que é o processador. Pode ser instalado em um computador de mesa ou, se você preferir, em um notebook. Recomendo-se utilizar notebook, não Chromebook e nem netbook, porque eles são bem mais lentos do que um notebook convencional. E para quem usa um notebook, você vai obrigatoriamente precisar de um mouse, porque a gente usa o mouse para poder utilizar os programas. Idiomas, navegação e ferramentas. Ao abrir o programa, você de cara já percebe a diferença entre eles. Cada um tem uma tela, ou também chamada de interface, o que pode assustar quem já é iniciante, mas saiba que isso é só de início, porque ao longo que você vai mexendo, vai se acostumando com a navegação. A primeira coisa é em relação ao idioma, já que nenhum dos programas é de uma empresa nacional. A Wilcon é australiana, a Inbird é da Rússia e o Pad Design é japonês, mas fica tranquila aqui porque todos eles já têm a versão em português BR. É só você procurar que você consegue encontrar. Em relação à navegação, aí muda muito de um para o outro, porque eles são completamente diferentes, começando aqui pelo Wilcon, que ele tem uma janela única, onde todas as ferramentas são modulares, ou seja, você consegue exibir ou ocultar as ferramentas ao seu gosto. Isso é muito bacana, porque permite que você deixe a tela toda configurada à sua preferência, com as ferramentas que mais utiliza. Já o Pad Design também é todo em uma única janela, e também tem as janelas modulares, apesar de ser bem menos janelas do que o Wilcon, permitindo uma configuração à sua vontade. Já o Inbird aqui é o único dos 3 programas que trabalha com módulos, então você tem essa primeira janela que chama Manager, aí você acessa o outro módulo que é o Editor e o terceiro módulo que é o Studio, e cada um deles tem suas funções e ferramentas diferentes. Por isso, para quem vê pela primeira vez, pode parecer um pouco complicado mexer nele por causa dessa quantidade de módulos.
mas é bem tranquilo e ao longo que você vai mexendo, você vai se acostumando. Mas como eu expliquei e eu vou repetir aqui, todos esses programas fazem a mesma coisa, só muda um pouco o jeito que você vai utilizar as ferramentas e a navegação. Para programar textos e nomes. Quando começamos a criar as nossas matrizes, a primeira coisa que aprendemos é a criar nomes, o que é uma coisa muito fácil em qualquer um dos programas. O Embird ele tem mais compatibilidade com fontes, que permite também você visualizar as letras e os símbolos quando você seleciona essa fonte na janela de escrever o nome, o que é uma grande vantagem. Mas, se você faz o texto aqui no módulo editor, não tem opção para salvar um arquivo editável. Então, para escrever outros nomes ou corrigir qualquer erro de digitação da matriz, você vai ter que fazer ela toda novamente. Já no Wilcon e no PDesign, praticamente os dois trabalham da mesma forma nessa parte de texto, só que ele não te dá a opção de visualização do alfabeto todo antes de escrever o nome. Aqui você vai ver o alfabeto ao longo que você vai digitando. Mas, em comparação, eles permitem salvar o arquivo editável, né? O que não tem no Embird. Mas todos eles permitem fazer efeitos nos textos, contornos, ponto deslocado, trocar tipos de pontos, inúmeras personalizações, tipo essa daqui que eu estou mostrando na tela. Esse pacote que eu estou mostrando, ele tem mais de 10.500 matrizes prontas e está num preço promocional. O link também está aqui embaixo do vídeo. Para fazer uma matriz de desenho do zero. Aqui a principal diferença entre os programas, pois cada um deles vai ter uma forma de trabalhar nas ferramentas, de desenhar formas, inclusive o nome dos pontos aqui é diferente. Então você precisa saber identificar visualmente aquele conceito de bordado que eu disse lá no início, para poder saber se você está usando aquele ponto correto em cada parte da matriz. É extremamente recomendado você ter uma boa orientação, porque aprender sozinho essa parte é extremamente difícil, porque os programas não são nada intuitivos. Mas, depois que você aprende a trabalhar com eles, você vai ver que é bem simples. O Wilcon, por ser modular e ter toda a parte de uso do programa em uma só janela, eu gosto mais de usar ele. Mas o PDesign também é assim. Então você consegue aprender a usar os dois facilmente. Já o Embird, como ele trabalha por módulos, a parte de criação de formas é no módulo Studio. E ele tem muitas ferramentas ao longo da tela que parece estranho, mas com uma orientação correta você consegue usar ele tranquilamente. Todos os programas têm os recursos para configuração de uma matriz de bordado. Criação de forma, escolha do tipo de ponto, se é tatame, ponto cheio ou variação, fazer o ponto corrido, triplo ou variações, mexe na densidade, repuxo, compensação. Você troca as cores e a ordem dos objetos de bordado, tem o simulador de bordados, você tem a opção de ponto de suporte, salto de linha, remate, e se você quer salvar o arquivo editável para futuras alterações. Uma dica aqui que muita gente não sabe é que quando você faz uma matriz, você sempre usa uma referência, que podem ser imagens baixadas da internet, aí você vai desenhando por cima, que ninguém aqui faz uma matriz de cabeça, a gente sempre usa uma referência, e nela que a gente faz as modificações e criações. O PDesign e o Embird, você pode usar imagem JPEG e PNG, e no Wilcon, além de PNG e JPEG, você também pode usar imagens PDF ou CDR, que são arquivos de vetor. Cada programa tem o seu arquivo editável, que é o arquivo que você salva e pode fazer uma alteração nele posteriormente. Você pode alterar ele facilmente sem ter que fazer a matriz toda de novo. Isso é uma vantagem que permite você não perder tempo fazendo uma matriz ou qualquer correção que possa vir a ter, né? Porém, aqui a gente tem um detalhe. O arquivo editável não é o arquivo que você manda para a máquina, ele é apenas um arquivo que você salva no seu computador para caso você precise fazer alguma alteração na matriz, você vai utilizar ele. O Embird ele gera um arquivo editável no módulo Studio, que é o arquivo EOF. O PDesign ele gera um arquivo PES editável. E no Wilcon o arquivo editável é o EMB. Raramente quando você compra uma matriz de um programador ele te envia esse arquivo, porque o arquivo editável é como se fosse o código-fonte da matriz. Nele você pode fazer qualquer tipo de edição, por exemplo, alterar o tamanho da matriz sem quebrar os pontos, coisa que acontece quando você altera uma matriz pronta. Então, logo, todos esses programas permitem que você grave esse arquivo editável ao longo que você faz uma matriz, além de também gerar o arquivo que você manda para a máquina, como PES, GEF, DST, XXX, entre outros formatos. Editar matrizes prontas. Quando você tem uma matriz que foi feita por uma outra pessoa, a alteração nela vai te exigir muito cuidado, porque aqui o programador ele não vai te enviar o arquivo editável, e sim o arquivo de máquina, que é o PES, GEF, DST, aquele formato que a sua bordadeira lê. Então, por ele estar no
formato de máquina, reduz muito o tipo de alteração que você pode fazer nesse arquivo de matriz. Os programas permitem você edite essas matrizes, desde coisas mais simples como textos, até mesmo remover partes da matriz, contorno, etc. Mas isso vai te exigir conhecimento avançado das ferramentas. Por exemplo, enquanto no arquivo editável basta você trocar o conteúdo de um texto, porque ele mantém a mesma fonte, aqui no arquivo de máquina você vai ter que deletar aquele texto, excluindo ele, e escrever com uma mesma fonte procurando ela no seu programa. Isso se ela estiver instalada no seu programa. Outra limitação na alteração de uma matriz é em relação ao tamanho, pois se ela não for feita corretamente, ao trocar o tamanho de uma matriz sem recalcular a densidade dos pontos, você pode quebrar ela. Então, muito cuidado quando você faz alteração na matriz, porque exige, sim, conhecimento avançado de todas as ferramentas do programa que você vai precisar para não quebrar aquela matriz. Conversão de imagens para matriz. Essa parte aqui o pessoal confunde muito, porque a maioria das pessoas pensa que para converter uma imagem para a matriz, é só você subir qualquer foto para dentro do programa, apertar um botão e pronto, dá-se a mágica. A matriz de bordado já sai pronta para usar na máquina. Nenhum programa de bordados faz automaticamente uma matriz 100% perfeita para usar na bordadeira, pois todos precisam de ajustes que você vai ter que fazer manualmente. Antes mesmo de usar a conversão automática, é preciso ver se a imagem atende aos requisitos mínimos para que você use essa ferramenta. Além de que, ao converter, você tem que analisar cada parte da matriz gerada para verificar se ela está conforme você precisa, como densidade, tipo de ponto, sequência de cores do objeto, entre outras coisas. E a conversão de imagem para bordado existe nos 3 programas. Inclusive, eu uso isso muito para quando eu vou fazer uma matriz de logomarca. Mas ela é um recurso que exige o conhecimento avançado das ferramentas para você fazer os ajustes necessários depois. Se você é iniciante, eu recomendo primeiro aprender a estruturar uma matriz manualmente. Depois que você já estiver usando as ferramentas de criação do programa, já estiver fazendo matrizes sem nenhuma grande dificuldade, aí sim você pode começar a utilizar a parte de conversão automática. Então até aqui nós demos uma ampla visão dos programas para você, mas agora eu vou destacar algumas particularidades de cada um deles, que vão te ajudar na sua escolha. O Wilcon. Vantagens. Você consegue visualizar as matrizes com o programa fechado, isso somente a partir da versão 4. Você tem os arquivos editáveis no formato EMB. Ele tem o CorelDRAW integrado, que permite você importar arquivos PDF ou CDR. Ele é praticamente compatível com todas as marcas de bordadeira do mercado. Ele gera até 40 formatos de matrizes diferentes. Ele tem a versão trial para você testar por 14 dias. Isso a versão 4. Desvantagem. Ele é mais caro dos 3 programas. Você precisa de um computador bem mais potente para poder utilizar ele sem travar. Embird. As vantagens: visualização de matrizes mesmo com o programa fechado. Os arquivos dele são editáveis em formatos EOF. Ele tem uma integração com praticamente qualquer fonte que você instalar no seu Windows. Ele funciona em computador não tão potente. Ele tem a versão de testes para 30 dias, versão 2023. As versões mais antigas do programa atendem super bem. Eu, por exemplo, uso a versão 2017. Ele é compatível com todas as marcas de bordadeiras do mercado. Ele gera até 60 formatos de matrizes diferentes. A desvantagem é que ele é vendido em módulos. PE Design. As vantagens: os arquivos são editáveis no formato PES, desde que você faça direto no seu programa. Ele é feito para Brother. Óbvio, então, que ele vai ter mais compatibilidades com bordadeiras dessa marca, gerando os arquivos PES. Mas também ele gera outros 10 formatos de matrizes. Ele é o mais barato dos 3 programas, funciona em computadores não tão potentes, e ele tem uma versão de testes trial, de 14 dias, a versão 11. Desvantagem: as fontes de glifo dentro dele são mais chatinhas para trabalhar. Então, chegamos até aqui, mostramos cada um dos programas, vamos responder a pergunta: qual é o melhor programa para quem está começando? A partir do meu uso pessoal ao longo de mais de 10 anos trabalhando como programador, o programa que eu mais gosto de usar é o Wilcon e o Embird, porque o Wilcon eu acho ele visualmente mais fácil, apesar do PE Design ter um visual bem parecido, mas como eu aprendi a usar o Wilcon antes, eu acabei acostumando com ele. Então todas as matrizes que eu tenho que fazer, sejam de logo, personalizadas, a maioria eu faço através dele. Mas para textos e nomes eu uso bastante, eu gosto muito de usar o Embird,
principalmente porque ele permite você ver todas as letras do alfabeto antes de escrever o nome, quando você seleciona a fonte. E isso é uma vantagem muito boa, porque você ganha tempo. O PE Design ele é tão bom quanto os dois anteriores, mas por preferência pessoal eu uso Embird e o Wilcom. Mas o PE Design faz exatamente a mesma coisa que os outros programas fazem. Agora, partindo do feedback de alunos, o que eu fiz a pergunta com eles, no levantamento, eles me falaram o seguinte: eles preferem utilizar o Wilcom, pois acham mais fácil, e depois eles gostam de usar o Embird, porque ele é mais fácil de conseguir. Mas também tem um pessoal que gosta de usar o PE Design, apesar de ser uma minoria. Então aqui a minha dica para você é o seguinte: primeiro você vai verificar qual computador, primeiro você vai verificar qual programa o seu computador aceita, porque é o programa que você vai conseguir utilizar nele sem travar. Não adianta você querer aprender a usar o Wilcom se o seu computador não aguenta rodar o Wilcom. Então, você precisa ter um computador que aceite rodar esse programa. A segunda coisa é em relação à informática básica. Você vai usar muito computador, então informática básica é extremamente necessário. E, pelo feedback dos alunos e pela minha experiência, você pode começar com o Wilcom, depois com o Embird e em terceiro o PE Design. Mas como eu disse lá no início desse vídeo, nós dividimos o bordado em 3 partes. Você, a bordadeira eletrônica e o computador. Nós falamos aqui sobre a parte do computador. Então, agora vamos falar sobre você e a sua bordadeira eletrônica. Você vai precisar aprender a estruturar uma matriz e isso, infelizmente, não tem nenhum vídeo aqui no YouTube que te ensina. Praticamente todo mundo aqui ensina a usar as ferramentas do programa, mas a pensar primeiro como montar a matriz, ninguém ensina. Isso é essencial, pois a matriz é montada primeiro na sua mente, como eu expliquei para você. E não é só isso, toda a parte da bordadeira eletrônica, como ajustes, materiais, manutenção preventiva, tudo isso é importante para fazer os seus bordados de qualidade e conseguir gerar até uma boa renda com eles. E o melhor, se você tiver alguma dúvida, você vai ter que ter alguma pessoa para te orientar, que vai segurar na tua mão e te mostrar os caminhos, ajudando a resolver os problemas, evitando que você perca tempo, dinheiro e material, ou procurando vídeo em internet, ou então dependendo de grupos. Praticamente a maioria nem ajuda a resolver os problemas. Agora imagina se você tiver 2 pessoas para te ajudarem com isso, né? Melhor ainda. Então, se você quer aprender tudo sobre bordados computadorizados, desde a parte de criar matrizes do básico ao avançado, nesses 3 programas que eu te passei anteriormente, e ainda aprender a usar a sua bordadeira 100%, eu e a professora Gisele Mattioli estamos aqui para te ajudar. Nós temos o nosso curso de bordado completo e está com as vagas para 2024 abertas e você pode entrar e aprender tudo o que você precisa para ser uma bordadeira super profissional e te damos garantia de 14 dias com acesso total aos nossos cursos, materiais, às aulas e o meu suporte com a Gisele. Se você não gostar, nós vamos devolver todo o seu dinheiro de investimento. E para saber mais, tem um link aqui embaixo do vídeo. Dá uma olhadinha lá para ver que 100% das nossas alunas estão muito satisfeitas e estão perdendo o medo da bordadeira e do computador dominando o bordado eletrônico. Eu vou deixar aqui o meu Instagram e também o da professora Gisele, que você pode conversar diretamente comigo ou com ela caso tenha qualquer dúvida. Mas e aí, você conhecia esses programas? E se você conhecia, qual que é a sua experiência com eles? E qual você tem vontade de aprender todas as ferramentas e fazer lindas matrizes? Não esquece de deixar aí nos comentários, juntos com o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ser útil. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.